Rapaz, tem coisa na estrada que nem o mais rodado dos caminhoneiros consegue explicar. Pois se ajeita aí no banco, liga o rádio baixinho e escuta o que eu vou te contar. Esse caos aconteceu lá para as bandas de Roraima, numa noite fria do outono, quando o asfalto parecia engolir a luz do farol. Um colega meu, o Eric, estava levando uma carga de mantimento para Boa Vista. Já passava das 10 da noite e ele andava no limite da exaustão. Sabe aquele cansaço que pesa nos olhos e faz o volante balançar sozinho? Pois é, resolveu parar num posto velho, desses que ficam esquecidos no meio do nada, só para tirar um cochilo e tomar um café. O cachorro dele, o Bento, acompanhava toda a viagem. Era um vira-lata esperto, bicho bom de estrada. Só que naquela noite, assim que o caminhão parou, o bicho ficou esquisito. Orelha em pé, pelo arrepiado, rosnando baixo para a escuridão. O Eric achou que fosse algum bicho do mato, mas o Bento não tirava os olhos de um ponto específico, bem ali, na beira da floresta que cercava o posto. O lugar estava quieto demais, sem música, sem conversa de caminhoneiro, só o barulho das lâmpadas unindo. Entrou para tomar café. Lá dentro tinha uma garçonete cansada, limpando o balcão, e um velho de boné sentado num canto, curvado sobre o prato. O cheiro de óleo velho e café requentado enchia o ar. O Eric pediu um sanduíche e ficou ali, tentando relaxar. O rádio tocava uma música antiga, baixinho, e ele começou a sentir o corpo amolecer. Levantou para ir no banheiro e, quando voltou, percebeu uma coisa estranha. O garfo dele estava num lugar diferente. Tinha sido movido uns 2 dedos para a esquerda. No começo achou que era coisa da cabeça, talvez a garçonete tivesse limpado a mesa, mas o prato continuava igual. Ninguém tinha chegado perto. O Eric olhou em volta. O velho continuava lá, imóvel, e a mulher atrás do balcão o rabiscava num caderno. Um arrepio subiu pelas costas dele. Tentou fingir normalidade, comeu rápido e pagou a conta. Do lado de fora, o ar parecia pesado. Quando se aproximou do caminhão, viu o Bento inquieto, andando de um lado para o outro, choramingando. "Calma, amigão", ele disse, abrindo a porta. Mas antes de subir, sentiu algo. Um frio na nuca, daquele que te faz parar o movimento. Olhou para a mata. E ali, entre as árvores, uma sombra humana parada, olhando direto para ele. Não dava para ver rosto, roupa, nada. Só o contorno de alguém estático no meio da escuridão. O Eric congelou. O Bento rosnava, dentes à mostra, como se o diabo tivesse ali. Aquela figura não se mexia, não dava um passo, não virava o rosto, apenas observava. Ele trancou as portas e subiu na cabine. Ficou ali suando frio, o motor sem parar de rosnar. Por uns segundos, a sombra ainda estava lá. Depois, simplesmente sumiu. O Eric passou a noite acordado, com o motor ligado, esperando o sol nascer para cair fora dali. Na manhã seguinte, o Eric parecia ter envelhecido uns 10 anos. Os olhos fundos, a barba por fazer, e o Bento, coitado, ainda desconfiado, farejando cada canto do caminhão antes de deixar o posto. O sol já tinha subido, mas o ar continuava gelado. Parecia que a madrugada ainda espiava de algum lugar. Ele resolveu parar na loja de conveniência para pegar um café antes de seguir viagem. Lá dentro, encontrou o mesmo caixa velho que ficava meio encostado no balcão, com um olhar que misturava cansaço e desconfiança. "O senhor costuma ver movimento por aqui à noite?" O homem levantou as sobrancelhas e deu um suspiro comprido. "De vez em quando, os caminhoneiros dizem ver gente rondando. Mexem nos caminhões, batem nas janelas, mas a polícia nunca acha nada." O Eric sentiu o coração apertar.
Então contou sobre o garfo mexido e sobre a figura parada na floresta. O velho não pareceu surpreso, pelo contrário, ficou mais sério ainda. "Você chegou a conferir a comida que comeu, rapaz?" perguntou com a voz arrastada. Na hora, Eric ficou sem entender. "Por quê?" "Uns anos atrás, teve um sujeito que botava coisa na comida dos clientes. Dormiam na estrada, não acordavam mais. Nunca pegaram o desgraçado, mas as histórias pararam até uns meses atrás." O caminhoneiro ficou pálido. A lembrança do garfo fora do lugar voltou como um soco no estômago. Aquilo podia não ter sido um acaso. E se alguém tivesse mesmo colocado alguma coisa na comida dele? Saiu dali sem dizer mais nada, com o estômago embrulhado. Quando voltou para o caminhão, o Bento ainda olhava para a floresta. E foi aí que ele percebeu outro detalhe. A porta do passageiro estava destravada. Jurava que tinha trancado tudo na noite anterior. Subiu apressado, checou o interior. Nada fora do lugar, mas o cheiro estava diferente. Uma mistura de mofo e perfume barato. Ele ligou o motor e partiu, decidido a não olhar para trás. A estrada seguia reta, ladeada por mata fechada, e o silêncio do rádio só aumentava a tensão. Depois de uns 20 quilômetros, o Bento começou a rosnar de novo, encarando o retrovisor. O Eric olhou e por um instante achou que tinha alguém no banco de trás. Deu um pulo no assento, quase perdeu o controle da direção. Parou o caminhão no acostamento e virou para olhar. Nada. Só o vazio e o barulho do motor. Mas o cachorro não parava de encarar o banco, com o corpo inteiro tremendo. Eric abriu a cortina do compartimento de descanso e percebeu uma coisa que gelou o sangue. Tinha marcas de mana no chão da cabine. Não era muita, mas dava para ver claramente o rastro de uma sola de bota. Aquilo não podia ser dele. Ele sempre deixava as botas do lado de fora. Um vento estranho entrou pela janela, mesmo fechada. O ar dentro da cabine ficou pesado, abafado, como se faltasse oxigênio. Ele desligou o motor e ficou só ouvindo o barulho do vento batendo na lataria. Tentou racionalizar. Talvez alguém tivesse subido enquanto ele estava dentro da lanchonete. Mas e as pegadas? E o destravar da porta? E o garfo movido? De repente, o rádio, que estava desligado, chiou. Um estalo alto e uma voz arrastada, distorcida, surgiu por entre o ruído. "Você não devia ter voltado." Ele desligou o rádio num pulo, mas o chiado continuou. Desligou o painel inteiro, arrancou o plugue e mesmo assim o som parecia vir de dentro da cabine. O Bento começou a latir desesperado, olhando para trás do caminhão. O motorista abriu a porta, pulou para fora e respirou fundo. Precisava pensar. O vento frio cortava o rosto e o sol agora parecia fraco demais para clarear. O silêncio tomou conta de novo e ele percebeu algo ainda mais estranho. Não ouvia os outros caminhões na estrada. Nem motores, nem buzinas, nada. Era como se estivesse completamente sozinho no meio de Roraima. Voltou para a cabine, com o coração disparado. O Bento se encolheu no banco do passageiro, choramingando. O Eric respirou fundo e ligou o motor de novo. Resolveu seguir viagem, mesmo sem entender o que tinha acontecido. Mas no fundo sabia. Aquilo ainda não tinha terminado. A poucos quilômetros dali, o letreiro enferrujado de um posto velho balançava com o vento. E se alguém olhasse bem, veria uma silhueta escura entre as árvores, imóvel, observando o caminhão se afastar. O sol já começava a se esconder de novo, quando o Eric percebeu que tinha rodado quase o dia todo sem parar. A mente dele estava uma bagunça, e o Bento, que sempre dormia tranquilo, passava o tempo inteiro alerta, com o focinho grudado no vidro. A cada curva, o cachorro soltava um gemido baixo, como se pressentisse alguma coisa que o dono não via.
A estrada agora ficava cada vez mais deserta, cortando um trecho de mata fechada, onde o sinal do celular sumia. O Eric pensou em parar para descansar, mas o medo de encontrar outro posto como o da noite anterior fez ele seguir em frente. O rádio, que ele jurava ter desligado, acendeu sozinho, soltando um chiado que parecia voz humana. Você deixou a porta aberta. Ele gelou. Desligou o rádio de novo, mas o som continuou por alguns segundos, ecoando como sussurro dentro da cabine. O caminhão começou a falhar. O ponteiro do combustível tremia. O farol piscava. Ah, não, justo agora, resmungou, tentando manter a calma. O Bento começou a latir de novo, olhando para trás do banco. O Eric virou o retrovisor interno e viu um vulto sentado no banco de trás. Era rápido, uma sombra densa, quase humana, que se dissolveu no mesmo instante em que ele piscou. Ele parou o caminhão no acostamento com um solavanco. Desceu correndo, abriu a porta traseira da carroceria e iluminou tudo com a lanterna. Nada, só o eco do vento entre as árvores. Mas quando voltou para a cabine, o rádio ligou de novo, sozinho. Agora não era mais chiado, era uma respiração, forte, pesada, bem próximo do microfone. Ele desligou o painel, puxou o fio, arrancou o fusível e mesmo assim o som continuava. A respiração vinha de dentro do caminhão. Ele virou devagar e viu o Bento olhando fixo para trás do banco. O pelo eriçado. De repente, o cachorro começou a latir feito louco, pulando para cima da cortina que separava o beliche da cabine. Foi então que Eric ouviu o barulho. Alguém se movendo lá dentro. O instinto falou mais alto. Pegou o pé de cabra que guardava na lateral da porta e puxou a cortina de uma vez. Lá dentro, o colchão estava rasgado e o cheiro de podridão invadiu a cabine. No canto, amontoado como se estivesse dormindo, um homem sujo, coberto de lama, olhava para ele com os olhos arregalados. O Eric deu um passo para trás, sem conseguir falar nada. O sujeito sorriu devagar, mostrando dentes escurecidos. Você comeu minha comida, disse ele com a voz rouca. O motorista tentou reagir, mas o homem se moveu rápido demais, avançando com uma faca enferrujada. O Bento pulou entre os dois, mordendo o braço do invasor. O caminhão balançou, o motor ainda ligado, e os faróis iluminaram o mato ao redor, revelando algo ainda pior. Duas outras figuras saindo da floresta, andando em direção à estrada, cambaleando como se tivessem saído do chão. O Eric bateu a porta com força, ligou o farol alto e acelerou. O homem foi lançado para fora do caminhão, rolando no asfalto enquanto Bento uivava. O caminhão deslizou na pista por uns bons metros antes de ganhar tração de novo. O coração do Eric parecia explodir dentro do peito. Ele olhava para os retrovisores e via, no clarão dos faróis, as silhuetas paradas na estrada, imóveis, observando o caminhão se afastar. A mesma cena da noite anterior. Rodou por quilômetros sem parar. Cada ruído, cada sombra, fazia o suor escorrer pelas costas. Finalmente, avistou uma placa indicando uma vila próxima. Entrou no primeiro posto que viu, um lugar simples, com luz forte e movimento de gente. Desceu tremendo, sujo, ofegante. O frentista assustado perguntou se ele estava bem. O Eric tentou explicar, mas a voz não saía. O Bento latia para dentro do caminhão, como se algo ainda estivesse lá.
Quando o frentista subiu na lateral para olhar, voltou pálido. Tem alguém aí dentro? Perguntou. O Eric correu e abriu a porta. O beliche estava vazio. Nenhum sinal de ninguém. Nem sangue, nem pegadas. Só o cheiro forte, impregnado de coisa morta. Os dois se olharam, sem dizer palavra. O Eric sabia o que tinha visto. Sabia o que sentiu. Mas como explicar? Como convencer alguém de que uma criatura, um homem ou sei lá o quê, entrou no caminhão dele e sumiu como fumaça? Naquela noite ele não pregou o olho. Encostado na poltrona, com o Bento ao lado, olhava pela janela da cabine, esperando o sol nascer. E jurava que lá no escuro, entre os tanques de combustível do posto, tinha alguém olhando para ele de novo. O sol nasceu devagar naquele posto em Roraima, mas o Eric não sentiu alívio nenhum. Estava com o rosto pálido, os olhos vermelhos e o cachorro encolhido ao lado. A sensação era de que o pesadelo ainda não tinha acabado. Por mais que tentasse se convencer de que tudo não passava de cansaço e paranoia, o cheiro dentro da cabine denunciava outra coisa. Era um fedor enjoado, misto de lama e carne azeda, que não saía nem com o vidro aberto. Resolveu procurar ajuda. O dono do posto, um homem de uns 50 anos chamado Seu Damião, veio conversar. "Rapaz, você tá parecendo que viu um fantasma", disse, enquanto servia café. O Eric contou tudo, desde o garfo no ouvido até o vulto na mata. O velho ouviu calado, só balançando a cabeça. "Aqui por essas bandas tem história antiga", disse, por fim. Um sujeito chamado Nestor, dono de um caminhão igualzinho ao seu, sumiu nessa estrada faz uns 10 anos. Encontraram o caminhão dele perto de um posto abandonado, mas o corpo nunca apareceu. Dizem que de vez em quando ele volta para rodar. Que o espírito dele se apega aos caminhoneiros cansados, entra escondido e viaja junto até achar um jeito de voltar para casa. O Eric ficou sem fala. O nome que o velho disse era o mesmo que estava gravado no crachá enferrujado que ele encontrou no chão da cabine mais cedo, entre as marcas de lama. O crachá trazia o nome Nestor A. Ele não lembrava de ter visto aquilo antes. O Bento começou a latir de novo, olhando para dentro do caminhão. O Eric respirou fundo, segurando o crachá. "Se é alma perdida, que descanse em paz", murmurou. Mas lá no fundo, sabia que o negócio era mais profundo que isso. Tinha alguma coisa naquela estrada que atraía gente de coração pesado, motorista solitário, cansado de viver longe de casa. Decidiu encerrar a viagem ali mesmo. Pediu para um amigo buscar a carga e deixou o caminhão no posto, prometendo voltar depois. Quando desceu para a última olhada, percebeu algo novo. Na porta da cabine, escrita na poeira, uma frase feita com dedo humano: "Obrigado pela carona". O sangue dele gelou. O vento soprou forte e o papel do crachá escorregou da mão, caindo no chão de terra. Ele olhou para o horizonte, o sol brilhando por trás da serra, e sentiu que era melhor seguir a pé para a vila. Enquanto se afastava, ouviu um estalo metálico. O caminhão, desligado, deu um tranco. Os farões piscaram uma única vez e o ronco do motor ecoou baixo, como se alguém tivesse dado partida lá dentro. O Eric correu sem olhar para trás. Quando chegou na vila, ninguém acreditou muito no que contou, mas o Seu Damião foi conferir. E o caminhão não estava mais lá. Nem rastros de pneu, nem pegadas, nada além de um cheiro de terra molhada e gasolina espalhado pelo pátio. Anos depois, caminhoneiros que cruzam aquela mesma rodovia dizem ver de vez em quando um caminhão solitário estacionado na beira da mata,
com os faróis apagando e acendendo. Quem passa perto jura ouvir um cachorro latindo dentro e um homem pedindo carona com a voz rouca, dizendo: "Me leva até Boa Vista, prometo que é só dessa vez." E aí, meu amigo, que o Zeca te diz: cuidado com as paradas de beira de estrada. Nem todo farol que brilhe na mata é caminhão. Tem coisa que roda por aí sem placa, sem motorista, mas que conhece cada curva como se tivesse alma própria. E se um dia no meio da noite você parar para descansar e sentir aquele olhar vindo do escuro, não tenta entender. Liga o motor, pisa fundo e segue viagem. Porque certas presenças da estrada não querem te machucar, só querem companhia por mais um trecho. Agora me diz aí nos comentários, você já passou por alguma situação esquisita na estrada, daquelas que fazem o coração acelerar? Conta aí que o Zeca lê tudo e pode até transformar sua história no próximo vídeo. E se você gostou desse caos do Vigia da Parada Fantasma, já se inscreve, deixa o like e ativa o sino para não perder o próximo relato, porque na próxima semana eu vou contar o caso do telefone da Curva da Morte, uma história que ninguém acredita até atender a ligação.